preciso só registrar um pouco dessa conversa por questões Certo. para poder provar, né, que eu conversei com você, citar Perfeito. essa entrevista com uma referência no meu, né, no meu trabalho, Uhum. né? Então, só para questões Burocráticas, né? burocráticas e, né, é só para você saber, Perfeito. né? Pronto. Perfeito. Então vamos nessa. Bem, John, eu dei uma lida no material, Certo. tá? Dei até uma revisada agora antes da gente conversar Uhum. e destaquei alguns pontos. Sim. Alguns pontos de análise, outros que eu gostaria de refletir junto contigo. Aham. E aí eu fiz uma espécie aqui de roteiro, né? De linha de análise. Certo. Então eu vou colocar cada um dos pontos e a gente vai refletindo sobre eles. Beleza. Antes de entrar nas questões estatísticas e depois a gente conclui o raciocínio. Tá. Fechado? Massa, massa. Gostei. Então, massa, velho. O que é que eu percebi? Que existe uma situação problema, né? Lá nos primeiros parágrafos você já expõe isso. Tal qual. É o estilo musical, a dificuldade, né, do estilo musical fora do eixo, de vender esse estilo musical fora do eixo, de massa, como você definiu lá. Aham. A crise econômica que limita os recursos, Certo. certo? Então, esse é o cenário de situação-problema. Certo. Nesse primeiro ponto aqui, algumas coisas me chamaram a atenção. Uhum. Essa questão do estilo musical fora do eixo de massa é uma delas, né? Porque me parece que é uma situação que tem dois vieses de interpretação. Sim. Um é cultural, é do senso comum, do quanto é difícil de fato fazer música fora do eixo de massa. Sim. E a gente não pode discordar disso, é senso comum, mas é empírico também. E ao mesmo tempo me veio a mente calcula o problema e a solução, né? E aí, como o meu cenário de atuação é o digital, é a internet, são as novas Claro. formas de comunicação, É. eu comecei a pensar comigo, poxa, mas quantos projetos fora do eixo de massa também têm tido espaço, têm tido suas oportunidades, têm tido seu momento de fama, né? Tem sido possível Aham. fazer sucesso. É até difícil usar essa definição de É sucesso, né? Mas como relativo, né? é relativo pra caramba, mas como tem sido possível trabalhar e rentabilizar, né, projetos fora do eixo de massa. E quando eu penso nisso, eu penso obviamente na internet, no digital, né, Sim, sim, nessas sim, novas sim. formas de comunicação. Aí esse foi um primeiro ponto que me chamou a atenção, que eu acho que do mesmo modo que a gente apresenta o problema, é possível também vislumbrar soluções, um outro cenário, ainda que em alguns momentos isso pareça ser algo de extraordinário, um ponto fora da curva, eu percebo também que tem um processo de transição, transicional, né? Um processo de transição Uhum. nessa cultura, nesse senso comum aí em torno dessa dificuldade, Sim. tá? Essa questão da crise econômica também me chamou a atenção, mais por conta de um viés político. Sim. Assim, como estudioso das questões políticas e apaixonado por elas, eu sempre tenho uma opinião formada sobre essa crise econômica que vem abatendo não só o nosso país, o Brasil, aqui, o nosso, nessa questão onde É. você está sediado, né? É, claro. Mas o Brasil como um cenário mundial econômico. E a minha opinião não diverge do fato de existir uma crise econômica, mas de que essa crise econômica ela é uma crise constante. E aí eu já cito aqui uma primeira referência, Sim. o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, faleceu recentemente, agora, no início de 2017, se não me engano. Ele tem um livro que chama Estado de Crise, Aham. ele vem fazendo um apanhado histórico, desde a crise da Grande Depressão de 29, né, da quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, e que a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, todas essas transformações em escala mundial, como elas mantêm o mundo como um todo em um estado de crise constante. Sim. E aí, esse estado de crise constante tem dois vieses interpretativos. Um, obviamente, da crise, que tem tudo de ruim carregado a esse termo, né? Obviamente, as pessoas de maior vulnerabilidade, a classe média, aqueles que dependem do trabalho efetivamente, acabam sofrendo mais. Mas num cenário humanitário, as crises são também, e aí aqui já é também uma outra citação ao próprio Karl Marx, na questão do materialismo histórico, Sim. as crises são os conflitos, né? Então, eles são fundamentais para os processos de transformação. Sim. Então, quando eu vejo uma situação como essa de crise econômica, eu vejo ao mesmo tempo emergir novas formas de fazer economia, Claro. novas
novas categorias de trabalho, sacou? Novas formas comunicacionais, o que interfere diretamente também em todo esse jogo de poder, de economia e de trabalho, sacou? Então eu percebo que a gente tem aí dois caminhos. A crise é um cenário de... tem aquela história também que as pessoas que trabalham com o empreendedorismo têm trazido, né, de que a crise é uma oportunidade também de crescimento, né, Claro. de transformação, pode se transformar em oportunidade. Alguns jargões vêm em mente, né, do tipo, não, crise, e se você tira o S, vira CRI, enfim. Então, eu acho que esse cenário de crise econômica, esse ponto que você colocou lá na situação problema, ele pode ser também um sinônimo de transformação, da emergência de um novo cenário, sacou? E que isso pode ser um fator positivo para quem faz música fora do eixo de massa. Claro, e também, Então, isso, só complementando o que você está dizendo, talvez... eu entendi o que você quer dizer. Essa crise talvez não levar, porque tem outros lados, né, que podem ser enfatizados, né, que é o lado positivo, que é o lado de você... Esse tipo de projetos, na verdade, um reflexo pequeno dessa necessidade nova criada por essa crise, vamos dizer assim, né? Mas que faz parte, eu tenho certeza que não sou a única pessoa querendo fazer esse tipo de coisa, né? Que não, a gente não tivesse, se não tivesse essa crise aí rolando e incentivando a gente né, a tentar ter outras formas, né? Pode ser uma mola, né? Pode Sim. ser uma mola. E acho que quando eu citei as questões aí, as referências de Bauman e Marx, para a gente se situar do ponto de vista histórico. A música é o nosso objeto aqui, né? O cenário da música, do marketing e tal. Mas a sociedade muda, e muda com frequência. Claro. E crises nada mais são do que contextos em que emergem novas possibilidades também. Né? Claro. E aí, nesse sentido, partindo para o objetivo agora, o objetivo ficou claro para mim, é estudar e analisar o mercado consumidor de música, né? Sim. Com foco, obviamente, nos shows, nos eventos, não num contexto maior, né? O objeto foi bem específico no que tange a questão da produção cultural, dos eventos, do público ir consumir música ao vivo, né? Isso. Então... me veio muito isso em mente, assim, dessa reflexão anterior, desse cenário de transformação, né, dessa situação problema, tá ao mesmo tempo permitindo a emergência dessa nova configuração aí de música. Então não é só o cara fazer música no Spotify, já fazendo esse vínculo com a internet, com novas possibilidades. Não basta só fazer música no Spotify, não basta só fazer música no Instagram, com violão dentro de casa. Esses casos continuam emergindo. Volta e meia aí vem um novo nome de alguém que começou no Instagram e de repente está fazendo shows por outros lugares, em outras praças, mas a bem da verdade as pessoas ainda querem consumir música ao vivo, né? Claro. A experiência real, prática da face a face, que aí é um diálogo também dessas questões, é um embate, eu diria, dessas questões comunicacionais e dessas tais crises todas, é que o ser humano ainda tem a necessidade básica de se relacionar face a face, sacou? Sim, Então claro. não basta para ele acompanhar o artista no YouTube, baixar as listas no Spotify, ou ser um seguidor de redes sociais. A música ao vivo, o face a face, a experiência prática, o tangível ainda é muito importante. Claro. Isso para mim me chamou a atenção. Certo. E aí, nessa parte, você citou lá, dentro ainda do objetivo de trabalho, a questão de fazer tentar entender as preferências do público de acordo com a localização e o estilo musical, né? Claro, é específico ao show, né, que a gente está fazendo, né? Aquele show lá, pois é, na casa lá. Ainda tá rolando, John? Velho, ele parou um pouco porque eu viajei, né? Mas vai voltar agora. Vai voltar, né? Isso. Massa. No momento apropriado a gente fala aí da casa e desse sentido aí. Certo. Então eu achei muito pertinente essa coisa de entender os anseios para garantir a participação no mercado. Foi assim que eu li. Isso. Então, na verdade, quando você associou música e marketing, trouxe essa questão da música ao vivo, da localização, das preferências do público, é uma tentativa de se utilizar da ciência, da empiria, para entender os anseios, né, e garantir participação de mercado. Isso. Então, isso
essa coisa da participação de mercado não está lá prevista no texto, mas para mim foi a minha análise, assim, ajustes para atender anseios e garantir participação no mercado. Massa. Eu percebi que no final das contas a pesquisa empírica tem esse objetivo principal, né? Para ver se o marketing consegue ajudar vocês a entender melhor as expectativas do público. Isso, e dessa exatamente. forma vocês se garantirem no mercado, né? Isso poderia ir talvez até tem um resumo, né? No final do resumo, né? Porque Sim, aí eu falo do objetivo, mas não falo dessa parte aí no final. Então era massa adicionar isso. Legal. Pois é, tá aí a dica para aproveitar. Obrigado. Massa. Beleza? Aí, John, depois um item que me chamou bem a atenção foi a questão da música como serviço. Sim. Eu achei aquilo massa, sacou? Sim. Porque, assim, nas minhas experiências nesse trabalho de comunicação e música, eu nunca tinha parado, assim, para fazer essa reflexão de em que momento a música é serviço e em que momento ela é produto. Claro. Isso para mim foi bem pertinente, mas ao mesmo tempo eu não compactuei 100% com a ideia. Certo. E quando eu faço isso, eu não refuto a ideia da música como serviço. Mas eu acho que em algumas instâncias ela é produto. Sim. E aí eu digo por quê. Eu concordo que enquanto serviço é intangível, acho que isso tem... pronto. Deu uma baixa aqui no celular. Acho que isso tem a ver, obviamente, com a questão das habilidades, e você cita lá. E eu trouxe um termo aqui que eu acho que pode acrescentar também. E para mim isso tem a ver com a questão da propriedade intelectual. Sim. Que é uma terminologia, um ponto que é muito caro aos criativos, a quem trabalha com a criatividade, né? Sim. É uma definição bem pontual de quem trabalha com criatividade. E é, ao mesmo tempo, aquilo que nos permite, na hora de fazer uma proposta comercial, por exemplo, justificar aquilo que está proposto, porque a gente diz, pô, isso está saindo daqui, né? É minha propriedade, é minha habilidade de fazer arte. Claro. E o contratante tem que entender isso, né? Mas, ao mesmo tempo, nos deixa, assim, fluidos, né? Aquele que é mais resistente, mais conservador, ele não vai entender que a hora de trabalho do criativo custa X, claro, que a apresentação nesse formato custa Y. Então, é intangível, de fato, enquanto serviço. O cara que quer contratar uma banda para executar um show, ele está contratando um serviço. E ele não consegue, muitas vezes, fazer essa leitura desse intangível, dessa propriedade intelectual, né? Dessas habilidades cognitivas. Sim, então, isso, para mim, eu concordo, eu estou de acordo. Mas aí, massa, superado o serviço, você vai lá, faz o seu show, foi contratado como um prestador de serviço para executar uma apresentação lá em tempo real. Sim. E depois que acaba esse show, quando você é só aquela marca que está nas redes sociais, quando você é só aquela logo ou aquele projeto que tem um site, você é um produto. Que você tem um CD, que você tem uma imagem, que você tem tudo isso, né? Entendi. Percebe? Entendi. E eu acho que essa dicotomia, esse afastamento é nocivo. Eu acho que a gente, na hora de pensar em marketing e música, a gente tem que pensar na música. É complexo, mas me fez refletir, estou dividindo isso contigo. Tem que pensar na música como serviço, com todas essas características intangíveis, e pensar na música como produto. Como um híbrido, né? Um híbrido. Porque nessas transformações aí, comunicacionais todas, que a gente relatou no início do bate-papo, a música, o artista, o produto, o projeto, a banda que não está bem posicionada como produto, né? Que não pensa a embalagem daquilo que ela está fazendo, que não se preocupa com o design daquilo que está fazendo, com a publicidade daquilo que está fazendo. E aí, publicidade, nesse campo da música, ela resgata a arte. A publicidade, na sua essência, na sua origem, ela é arte pura, né? Os primeiros cartazes de cinema, os primeiros embalagens de produtos, os primeiros anúncios, a origem da publicidade está na arte. Fazer publicidade é fazer arte, né? Claro. E isso tem sido cada vez mais latente com essas mudanças recentes. Então, as redes sociais ressignificaram, por exemplo, os trabalhos de fotografia. Então, hoje, uma capa de CD é uma excelente fotografia, claro. É uma fotografia artística, é alguma coisa que passa uma mensagem bela, sacou? Intangível, vou usar a expressão do marketing enquanto serviço, mas da música enquanto serviço, mas é intangível, a arte vira uma coisa bela, sacou? E isso faz diferença, assim como o design faz diferença. Então, a fotografia bela com essa concepção artística
em um design que tá no mesmo